Boa noite! Chegando aqui ao vivo para falar aqui com vocês sobre um tema que eu acho que vai ser muito bacana a gente falar sobre isso hoje. É um tema que interessa tanto as empresas quanto aos trabalhadores, embora o nosso foco aqui seja com gestores e líderes, né? Mas acho que é um tema muito relevante, espero contribuir muito com vocês e vai ser um prazer ter vocês aqui, né, para a gente bater um papo a respeito aí desse assunto. Então, o tema da nossa live hoje é equipe de alta performance para pequenas empresas, né? Será que é possível que as pequenas empresas desenvolvam as suas equipes, que tenham equipes aí muito bem treinadas, com alto potencial? Então, nós vamos falar a respeito desse assunto, né, que é uma temática que tende a fortalecer as empresas, especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Acho que é um momento bastante delicado, em que a gente precisa ter uma certa sagacidade para fazer esse enfrentamento da melhor maneira possível, lembrando sempre que as empresas elas são responsáveis pelo sustento de muitas famílias, né? Então acho que é importante a gente estar atento a essas possíveis estratégias e pensar de que maneira essas pequenas empresas podem alavancar os seus resultados. Então, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui na página hoje, o meu nome é Simone Rezende, eu sou psicóloga e eu ajudo líderes iniciantes e gestores de pequenas empresas a melhorarem os seus resultados organizacionais, ou seja, atingir aí as metas, né, que essas empresas precisam para alavancar os seus resultados, para chegar a patamares além daqueles que estão agora, ou seja, o desenvolvimento de pessoas e de empresas. Pessoal, quem estiver chegando aí, vai me dando um oi, para eu saber aí direitinho quem é que tá. Tô vendo aqui, tô meio míope aqui, tô vendo o Marcão. Quem é que tá aí, vai me falando oi aqui, tá bom? Se vocês tiverem qualquer problema com o vídeo, com o áudio, vão me dando um feedback aqui para que eu possa, de repente, ajustar, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui nosso assunto, né? Tô fazendo uma pequena introdução para dar um tempo aí para as pessoas entrarem. Quem tá acompanhando a página, tá vendo aí que eu tô fazendo essas lives toda segunda e quarta-feira, tá? Então, sempre às 8h30 da noite, toda segunda e quarta-feira, a gente traz alguma temática, alguma dificuldade que eu percebo que as empresas, que os líderes iniciantes geralmente encontram, e aí a gente faz um bate-papo aqui para que vocês consigam aí encontrar, né, ferramentas de formação dessas equipes, de desenvolvimento do potencial de liderança, desenvolvimento das empresas, para que vocês atinjam os melhores resultados possíveis. Então, vamos lá, né? Eu acho que antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de fazer uma contextualização aqui com vocês, né? Já tem um tempo que eu lido com empresas, desde a época da faculdade, desde o estágio, né? Essa sempre foi uma das minhas grandes paixões. Então, eu sempre estive envolvida aí com as empresas, já tem 13 anos que eu trabalho ou dentro de alguma empresa ou prestando serviço para as empresas, como consultora, né? Fazendo seleção de pessoal, fazendo treinamento, fazendo pesquisa de clima, então ajudando aí essas empresas a se desenvolverem. E uma demanda muito frequente, uma demanda muito comum que os líderes geralmente trazem, e aí isso independente do porte da empresa, seja pequenas empresas, ou sejam grandes empresas, né, onde os líderes de setores ali geralmente apresentam queixas como encontrar ali equipes desalinhadas com os objetivos, com os propósitos da empresa. O que geralmente esses líderes, esses gestores apontam como sendo as suas dificuldades. Eles veem ali, às vezes, as equipes sem aquele espírito de cooperativismo. Então, às vezes, rivalidade,
entre os membros da equipe, né? Não sei, eu acho que eu vou falar aqui e acredito que muita gente vai se identificar. Às vezes dentro da mesma equipe ali, pessoas que não têm uma comunicação legal, às vezes pessoas que trazem, né, dificuldades em se relacionar com o próximo, pessoas que utilizam muito esse termo assim, eu sinto que tem alguém querendo puxar o meu tapete. Então você imagina, será que uma empresa com esse perfil de equipe, com esse alinhamento de equipe, vai ter aí bons resultados, né? Se a equipe ela está duelando ali internamente, então essa é uma queixa, né, muito frequente e que com certeza traz péssimos resultados aí para a gestão, para a liderança e para as metas da empresa, né? Essas rivalidades, elas não acrescentam em nada, muito pelo contrário, elas geram muitos conflitos internos, né? Às vezes um conflito pequeno que vai crescendo e que traz muitos prejuízos. Uma outra questão que é muito frequente são os líderes comentarem sobre um desalinhamento motivacional. Percebe que um ou outro integrante tem uma motivação, tem uma vontade, tem um comprometimento, enquanto outros nem sempre apresentam esse comprometimento, nem sempre apresentam essa disposição para um trabalho bem feito, essa disposição para o engajamento, para o atendimento das metas da empresa. Então, é muito comum a gente ouvir até a expressão, né, a tal da laranja podre, né? Às vezes esse desnível motivacional, ele gera uma contaminação negativa. Então, às vezes o líder comenta, poxa, entrou tal pessoa ali na equipe, logo aquele outro integrante que tinha um desempenho legal, que tinha uma entrega legal, que tinha um comprometimento, logo ele também começou a apresentar uma desmotivação. Então, esse tipo de problema é muito comum, né, dentro das empresas, dentro das equipes, e ele deve ser visitado com muita cautela, com muito comprometimento do líder, com muita estratégia para tentar dirimir aí esse problema, né? Uma outra questão apresentada é a falta de iniciativa, a falta de proatividade. Às vezes o líder comenta, olha, se eu não estiver ali acompanhando todos os dias, se eu não estiver falando o que precisa ser feito, as coisas param, né? E muitas vezes o líder tem dificuldade em estar ali ocupando o espaço dele de líder, um espaço estratégico, porque ele não sente que aquela equipe vai andar sozinha. E existem aí alguns motivos, existem aí algumas ferramentas que o líder pode utilizar para que ele estimule essa proatividade, essa iniciativa, esse engajamento da equipe, né? Mas o que eu quero falar aqui é que esse problema, ele não é inédito. Então, como eu disse para vocês, há 13 anos eu trabalho, né, nesse ramo, nesse segmento aí da psicologia, e há 13 anos eu escuto histórias muito semelhantes em empresas de diversos ramos de atuação, de diversos tamanhos, de diversas regiões. Então, eu já trabalhei com implantação de empresas, indo em diversos estados, né, do país, e as queixas, elas são mais ou menos generalizadas, elas são mais ou menos similares, claro que com alguns detalhes, né, que distinguem uma empresa da outra, mas geralmente é nessa linha aí que é a grande dor da liderança. Então esse problema, ele não é inédito, ele não é novo, né, e do meu ponto de vista, né, dentro da minha experiência, por que é que eu acredito que isso acontece muito? E agora eu quero falar lá das pequenas empresas. Por que que isso acontece muito nas pequenas empresas, né? Claro que a gente faz uma leitura de empresas maiores, mas eu quero frisar muito esse problema dentro das pequenas empresas. Bom, primeiro, porque as pequenas empresas nem sempre elas têm ali uma estratégia de contratação, uma estratégia sistemática e criteriosa de fazer ali a seleção de pessoal, né? De admitir as pessoas que vão compor, que vão integrar
essa equipe. Então, esse é um problema que marca muito esse tipo de problemática, a raiz desse tipo de problema que eu mencionei aqui. Uma outra questão que eu consigo perceber aí dentro da minha experiência, né, é que há uma escassez muito grande de serviços voltados para as pequenas empresas no quesito de formação de equipes, no quesito de seleção de pessoal. Então, isso tudo tende a gerar esse prejuízo, né, mais significativo nas empresas de pequeno porte. E eu gosto de frisar isso, por quê? Porque as empresas que têm uma estrutura maior, as empresas que são, né, de maior porte, geralmente elas têm ali integrado ao quadro delas um setor para recrutamento e seleção, um setor para treinamento e desenvolvimento de pessoal, um setor para ergonomia, saúde e segurança do trabalho. Então, tudo isso tende, às vezes, a diminuir essa problemática, né? Coisas que nem sempre as pequenas empresas são favorecidas com isso. Então, como eu disse, há uma escassez muito grande de serviços voltados para esse público. E as pequenas empresas, muitas vezes, elas têm aquela ideia de que esse tipo de serviço, esse tipo de metodologia não cabe no seu orçamento, não cabe na sua realidade, e aí elas vão tentando se acostumar com esse tipo de problema. E eu quero trazer a boa notícia, que não é necessário que vocês se acostumem, mas existem ferramentas, existem conhecimentos que vocês podem desenvolver aí dentro das empresas para desenvolver a sua equipe, para aumentar o potencial dessa equipe, né, para desenvolver a liderança de vocês e, consequentemente, para que vocês atinjam maiores resultados, para que vocês não permaneçam sempre, né, no nível de pequenas empresas. Se o objetivo de vocês for crescer, fazer esse investimento no sentido de buscar conhecimento, no sentido de buscar ferramentas para solucionar esses problemas, para enfrentar esses problemas, é uma maneira muito eficaz de você mudar, né, essa realidade aí. E aí, assim, agora eu acho que é importante, né, além da gente entender que essa é uma realidade já, vamos dizer, velha, né, não inédita, a gente precisa agora entender essa realidade no atual contexto que nós estamos vivendo. Então, é um contexto, né, onde a gente está bastante calejado aí, né, de saber que nós estamos vivendo no caos de uma pandemia, né, existem N análises aí em relação a essa pandemia, mas o fato é que as empresas estão enfrentando momentos de incerteza. Então, surge aí uma abertura. Vamos voltar, vamos gradativamente voltar às nossas atividades. De repente, né? Não, calma, vamos retroceder, isso já não é possível. E as empresas ficam naquela, será que eu vou conseguir manter meu quadro? Será que eu vou conseguir, né, fazer a minha folha de pagamento funcionando mês a mês? Será que eu vou conseguir estratégias, né, que me mantém ativa no mercado? Então, é uma série de incertezas que cerca a realidade das pequenas empresas. E a gente precisa ter entendimento, né, desse cenário para que a gente tenha as ferramentas adequadas, para que a gente eleja as ferramentas adequadas para o enfrentamento disso. Boa noite, Nete! Bem-vinda aqui! Sempre que a Nete chega, ela dá o boa noite dela, né? Muito bom ter você aqui, viu, Nete? Então, gente, nesse momento agora, o que é que os líderes mais precisam? Os líderes precisam desfocar do campo operacional para focar no campo estratégico. Não que esse seja um exercício, né, da liderança apenas nesse contexto. A liderança, ela é estratégica. Mas nesse momento, mais do que nunca, os líderes precisam estar engajados, os líderes precisam estar focados nas questões estratégicas. Líderes e gestores precisam pensar aí em como é que você vai enfrentar, né,
entender a demanda do mercado e ver de que forma você vai ajustar aí as suas metas, de que forma você vai ajustar os seus recursos, de que forma você vai usar a criatividade para superar as dificuldades, de que forma você vai se manter ativa, né, e concorrente no mercado de trabalho. Então, é um momento em que o líder ele precisa, né, ter foco criativo, que ele precisa olhar panoramicamente para o cenário e para a sua empresa dentro deste cenário. E para que isso aconteça, é mais do que óbvio que as equipes também necessitem de um preparo. As equipes precisam estar treinadas, precisam estar totalmente motivadas para quê? Para fazerem a engrenagem interna ali dessa empresa rodar, né? Para que essas empresas estejam funcionando a todo vapor e os gestores e os líderes olhando, né? Num alvo mais distante, entendendo ali, né, como que tudo está acontecendo e de que forma que a gente vai remar o barco, né? Às vezes ajustar a bússola aí e aí cada integrante da equipe entender qual é o remo que ele precisa segurar, em que sentido todos, né, precisam remar aí. Aldeni, boa noite, Aldeni. Aldeni, eu acho que é novo aqui, não conheço a Aldeni ainda. Seja bem-vindo, Aldeni. Nós estamos falando aqui sobre como é possível a gente fazer uma pequena empresa desenvolver a sua equipe, né? Formar uma equipe de alta performance. Então, essas equipes, elas precisam, né, estar totalmente preparadas, os integrantes precisam saber de que maneira eles vão conduzir e os líderes e gestores olhando, né, essa bússola ali e dando a direção para as equipes. É por aqui, não é por ali, né? Vamos nessa velocidade, diminui a velocidade. Então, esse olhar estratégico, o líder mais do que nunca, ele precisa exercitar aí nesse momento, tá? E eu acredito assim, que é interesse de todos, né, que isso aconteça. Porque é interessante que as empresas elas continuem ativas no mercado, que elas não fechem, que elas não demitam, né? Porque cada demissão representa um grande prejuízo para famílias, né? Então, os seus colaboradores, empresas, eles são representantes de famílias. Isso impacta enormemente, grandemente, a economia do nosso país. Então, nós precisamos, como gestores, como empreendedores, utilizar esse momento, né? Não apenas pensar na sobrevivência, mas utilizar esse momento como uma mola propulsora para o crescimento, uma mola propulsora para desenvolver criatividade, para se manter ativa, né? Para se manter cada vez mais, como eu poderia dizer aqui, a gente pensar em estratégias de superação, né? Eu acredito que a crise, ela pode nos sacudir, fazer com que nós tenhamos saídas que a gente não pensaria em buscar se não vivesse ali numa crise. Boa noite, Sérgio! Seja bem-vindo aqui na nossa live. Nós estamos falando aqui, né, em como formar equipes de alta performance mesmo nas pequenas empresas. Então, gente, como eu estava dizendo, né, eu acredito que é de interesse de todos que essas equipes elas continuem a todo vapor e que elas continuem crescendo, né? E para isso nós precisamos pensar em quais são as ferramentas adequadas nesse momento. A gente precisa entender o tamanho da tempestade, entender em que lugar dessa tempestade nós estamos para que a gente consiga aí encontrar os caminhos mais seguros, mais eficazes para uma saída, para um enfrentamento, né? E as equipes de alta performance, né? Elas vêm aí, elas têm uma necessidade de receber um investimento. É uma demanda quase que obrigatória nesse momento. Eu diria assim que é uma questão de sobrevivência que as empresas invistam na formação de equipes de alta performance. Porque se o gestor, se o líder não puder focar nas questões estratégicas, se ele tiver que ficar focado nas questões operacionais, há uma grande probabilidade aí que essa empresa
não vai conseguir, né, se superar, não vai conseguir se manter. Então, mais do que nunca, eu vejo que é uma questão de sobrevivência se a gente for pensar de uma forma imediata. Mas investir na formação de equipes de alta performance é muito mais do que pensar na questão imediata agora. Investir nessas equipes traz um retorno a médio e longo prazo. E qual é esse retorno? Esse retorno é o crescimento, é levar essa empresa para um próximo patamar. E então, como eu disse, né, aproveitar a dor, aproveitar a tempestade para a gente se mover. Muitas vezes, né, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, quando a gente não tem um problema, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é permanecer na zona de conforto. Tá muito bom aqui, para que é que eu vou, né, inventar um esforço maior? Agora, se você tem um desejo, se você tem uma falta, né, se você tem um problema, aí você fala, peraí, né, eu tenho que descobrir forças em mim. Eu tenho que construir aqui, eu tenho que elaborar ferramentas, porque eu preciso sair desse lugar. Então, eu acredito que nós estamos vivendo um momento propício para isso, para a gente olhar e falar de que forma que eu vou crescer. Então, pequenas empresas, tenham, né, essa pergunta como um alvo, de que forma que você vai crescer. E formar essas equipes, né, desenvolver essas equipes, com certeza, é uma das ferramentas mais eficazes aqui nesse momento. Então, é possível para as pequenas empresas formar essas equipes de alta performance? No senso comum, a nossa tendência, a tendência do senso comum é dizer que não, né? É dizer que isso é uma realidade para as grandes empresas. Como eu disse, né, há pouco tempo atrás aqui na nossa live, né, geralmente as grandes empresas, elas já têm ali toda uma estrutura que favorece o desenvolvimento, a formação desses profissionais, o desenvolvimento de habilidades, o alinhamento dessas habilidades de forma que que a equipe vai ficar toda engajada, toda engrenada, né, rumo ali aos resultados. Mas nas pequenas empresas nem sempre isso acontece. Porém, né, quando o líder e o empresário, quando o gestor, ele rompe com esse paradigma, ele entende e ele deseja isso para a sua gestão, ele deseja isso para a sua realidade, para a realidade da sua empresa, tudo começa a mudar. E se você que está aqui comigo acredita nisso, deseja isso, o que eu quero dizer para você, o primeiro passo que você tem que dar aqui, né? A primeira postura que você tem que ter é entender que uma equipe bem desenvolvida, uma equipe de alta performance, não é um pacote adquirido. Eu fui lá, contratei e pronto, né? Entrou ali a minha equipe perfeita. Gente, isso não existe em nenhum porte de empresa, tá? Equipe de alta performance é um engajamento construído. Então, põe aí, né, nos seus lembretes, na sua agenda, na tela do seu note, que você precisa formar essa equipe, né? A palavra-chave aqui é formação. Não existe esse pacote pronto. Você vai ter que pôr a mão na massa, tá? E aí, pra gente construir, né, esse passo a passo aí, pra gente chegar nesse ponto de ter uma equipe engajada, uma equipe de alta performance, o que você precisa são 3 passos, tá? É um tripé. E aí eu coloquei aqui, tá? De forma muito didática. Eu tentei resumir aqui para você e eu quis fazer um resumo que de fato facilitasse a sua memorização nisso, para que quando você tiver dentro da sua empresa, na realidade aí do seu cotidiano, você se lembre desses 3 passos. É claro que dentro desses 3 passos nós vamos englobar aí uma série de ações, uma série de atitudes que os líderes e gestores precisam ter, mas são 3 passos fundamentais, é um tripé aí, tá? Então, o primeiro passo, né, o primeiro item aí desse tripé é a entrada, tá? O
que eu quero dizer com a entrada? A entrada, gente, é a forma que você vai admitir, é o critério que você vai utilizar para formar a sua equipe, né? Se você já começa a sua equipe de uma maneira aleatória, fazer a formação, desenvolver as habilidades dessa equipe se torna muito mais difícil. Mas se você cria uma maneira sistemática, criteriosa, né, adequada, alinhada com as suas estratégias, isso se torna mais fácil. Dá trabalho? Dá trabalho, mas se torna mais fácil, se torna mais possível, tá? Então, eu gosto de fazer uma comparação entre a admissão com o casamento, né? Se você se casa aí com uma pessoa que você não conhece bem, as chances, né, de que esse casamento seja um fracasso, elas são enormes, né? Embora, né, exceções existam, via geral, né, regra geral aí, se você se casa com uma pessoa que você não conhece, ao ter, né, contato mais profundo, mais íntimo ali no cotidiano, você vai se decepcionar. E quando isso acontece lá na empresa, o que acontece? Demissão, né? Ou muitos conflitos, ou muitos problemas, muitos prejuízos, não apenas para a empresa, mas também para o trabalhador, né? Um outro ponto é que mesmo que você conheça bem a pessoa, se você não tem muita afinidade, se você não tem uma boa identificação, isso também vai gerar conflitos, né? Então é importante que a gente faça essa comparação aí, né, de admissão com o casamento, porque eu acho que fica muito fácil da gente entender, porque no trabalho é uma convivência diária, né, parecida até com o casamento, né? E eu costumo sempre frisar que a gente passa muito mais tempo dedicado ao trabalho do que propriamente com as nossas questões pessoais. Às vezes até a nossa família, né, tem um tempo útil, tem um tempo de qualidade, né, a nossa dedicação mais reduzida do que a dedicação que a gente dispõe ali para o trabalho. Então, é muito importante que ao pensar na entrada, ao pensar que líderes e gestores, né, pensem de forma criteriosa em como vai ser esse processo de conhecimento, esse processo aí de alinhamento das afinidades, né? Então, isso é muito relevante. Então, no processo admissional, as coisas são muito parecidas com o casamento, como eu disse, né? E daí a importância de que tanto a empresa como o trabalhador tenham a oportunidade, durante esse processo, de se conhecerem e de vislumbrarem as possíveis, né, formas aí de ter um bom relacionamento. E quando eu digo bom relacionamento, gente, eu tô considerando as duas partes. Quando o trabalhador, ele vê na empresa essa perspectiva de crescimento, quando o trabalhador vê na empresa a possibilidade de se desenvolver, a possibilidade de se sentir bem ali nesse ambiente, ele vai ter oferecer uma entrega, ele vai ter um desempenho muito melhor, ele vai ter uma proatividade muito maior, né? E isso, consequentemente, automaticamente, né, vai beneficiar também a empresa. Então, veja que são pontos que que é favorável para ambas as partes aí, né? Se as pequenas empresas elas querem crescer, se elas querem ter equipes de alta performance, então é necessário profissionalizar o processo admissional, tá? Pensem sempre nisso e foquem nessa questão, né? Então, esse item do tripé, que é a entrada dos colaboradores dentro da empresa, é de extrema relevância para que você consiga construir equipes de alta performance, equipes realmente engajadas, equipes que vão somar no seu espaço laboral aí, tá certo? E aí agora eu gostaria que a gente falasse do nosso próximo ponto aí, né? O próximo ponto do tripé. Esse ponto aí é o ponto da adaptação. Eu vejo que muitas empresas falham, né, nesse momento de integrar o novo colaborador.
às vezes, né, até faz aí uma contratação adequada. O Aldenei tá falando, que tema da hora. Ai, que bom, Aldenei, que você tá gostando aí. Se tiver alguma pergunta, vai deixando aí pergunta, comentário, tá? Que realmente é uma temática muito relevante, né? Como eu comentei aqui, nós precisamos entender que esse contexto que nós estamos vivendo é um contexto delicado. Então, as empresas elas têm que ser muito estratégicas para que elas não fechem, para que elas não demitam, para que elas não reduzam aí o seu quadro de colaboradores, porque isso vai impactar não apenas para a empresa, mas também para as famílias representadas por esses colaboradores, vai impactar na economia do país, né? Então, é um tema de interesse coletivo, mas a responsabilidade aqui, ela tá sendo uma convocação para líderes e gestores, tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso, né, como uma questão de responsabilidade mesmo, tá? Então, como eu tava falando aí, boa noite, Clausimeire, tudo bom? Falando aí, né, da nossa segundo ponto aí do nosso tripé para formar essa equipe de alta performance. Então, é pensar no momento da adaptação. Existem, às vezes, né, situações aí em que a empresa, ela contrata alguém, aí faz ali aquele momento, boas-vindas e tal, né, no máximo reúne ali a equipe, fala, gente, olha, esse aqui é o novo integrante, fulano de tal, e ele vai estar no setor tal e seja bem-vindo, né? Vira as costas e pronto, né? E deixa essa pessoa ali à mercê, né? Literalmente joga a pessoa no setor para o qual ela foi contratada, para a vaga que ela que ela está ali para preencher, né? E aí o que acontece, né? É muito comum, e aí a gente tem que pensar que o ambiente de trabalho é um grupo, né? E nesse grupo ali vai existir uma série de fantasias das pessoas ali. Poxa, essa pessoa novata entrou aí, esse novo colaborador, o que será, né? Qual é a intenção da empresa? Será que tem uma demissão aí, né, a caminho? Será que veio ocupar o meu lugar? Será que eu vou ter que dividir aqui os meus recursos de trabalho com essa pessoa? Será que isso vai impactar no grau de autonomia que eu tenho aqui dentro da empresa? Qual é o papel desse novato, desse corpo estranho aqui no meio de nós, né? O Aldenir tá falando. E se o encarregado for chato, como nos adaptar? Então, né, é justamente isso aí. Ter essa sensibilidade aí na adaptação. Essa preocupação em fazer uma adaptação assertiva, uma adaptação adequada, é muito importante para que a equipe construa um engajamento, né? Porque, como eu estou dizendo aqui, é natural do ser humano que a gente tem uma série de receios com o que é novo, não é verdade? Quando a gente lida com uma situação nova, isso suscita em nós uma série de emoções. E eu falo muito sobre isso aqui, né? No ambiente de trabalho, existem muitas emoções suscitadas ali. E quando chega um novo colaborador, né, é muito natural que isso gere insegurança, que isso gere medo, né, que isso gere uma série de receios. E essas inseguranças, essas emoções, elas vão incidir ali no cotidiano, elas vão incidir no desempenho, vão incidir no resultado do trabalho. O Genilson tá falando, né? Uma dica de como o colaborador deve adaptar ao sistema da empresa com mais facilidade. Bom, Genilson, no caso aqui, né, falando da questão do colaborador, porque meu foco aqui nesse momento, né, nessa fala minha, é trazer essa responsabilidade aqui para o líder, para o gestor, né, de fazer essa adaptação, de fazer uma integração assertiva. Do ponto de vista aqui do colaborador, quando nem sempre, né, essa adaptação, esse trabalho de integração, ele é feito de forma adequada, o trabalhador, ele pode buscar informações, ele pode buscar esse contato ali com a equipe. Então, o fato de entender o comportamento humano aqui, eu acho que tende a ajudar muito, tanto o líder
quanto, né, o novo integrante aí. Então, entender isso que eu falei. Quando uma pessoa chega num ambiente, né, essa pessoa ela vai suscitar ali algumas inseguranças, alguns receios. Então, fazer a quebra desses receios, a quebra desses medos, tende a ajudar, né? Fazer alianças, né? Então, quando uma pessoa chega num lugar novo, ela precisa se ambientar, né? Ela precisa conhecer quem é aquele colega que está ali do lado, como é a rotina, né? Então, às vezes, uma postura, né, não muito agressiva, olha, cheguei para ficar, me respeita, né? Esse é meu espaço, né? Cheguei chegando. Às vezes, não ir nessa postura tende a quebrar um pouco esse receio, a quebrar um pouco esse medo, tá? Uma outra questão importante, né, é a comunicação. Então, o líder ter essa comunicação junto com a equipe favorece muito. Mas se você, trabalhador, não sente, né, que houve essa comunicação, procure você desenvolver, né? Eu acredito, né, muito, do meu ponto de vista aqui profissional, que essa tarefa ela é de extrema responsabilidade do líder. Mas quando há essa falha aí na liderança, que o trabalhador tenha essa abertura, ele busque construir essa abertura para falar ali com o líder, olha, tá sendo difícil a minha adaptação, né? Quando eu presto serviço nas empresas de plantão psicológico. Como que é esse plantão psicológico? Eu estipulo ali, né, faço contratualmente com as empresas uma prestação de serviço em que eu estipulo alguns horários, né, de acordo com a necessidade da empresa, em que eu vou estar à disposição dos trabalhadores. Então, se o trabalhador está passando por alguma dificuldade, né, ele pode me procurar, um serviço totalmente subsidiado pela empresa. Então, a pessoa está passando por um problema pessoal ou ali mesmo no ambiente de trabalho, que está mexendo muito com as emoções, que ela está tendo dificuldade de fazer um enfrentamento, isso pode estar impactando, né, na vida pessoal ou profissional dessa pessoa, eu faço esse atendimento ali para essa pessoa. E não raro, né, eu ouço, às vezes, trabalhadores dizendo, olha, eu estou nesse setor e eu não me sinto à vontade, né, eu sinto que quando eu chego no ambiente, as pessoas param de conversar, então eu tenho, às vezes, a impressão de que estão falando a meu respeito, eu sinto que, às vezes, me falta informação, sinto que, às vezes, existe uma tentativa de retaliação. Isso tudo vai mexendo com as emoções desse colaborador, né? Ele começa a se sentir mal ambientado, ele começa a se sentir perseguido, e isso tudo consome as energias que outrora poderiam, né, estar voltadas para o desempenho das tarefas dele. Então, uma coisa muito legal é a comunicação, é conversar mesmo, né, com a equipe, é procurar estabelecer boas relações. Então, quando você chega, né, num ambiente que não seja de trabalho, mas é um ambiente novo, o que você geralmente faz, né, para você se ambientar? Você puxa assunto, você tenta entender qual é o perfil daquela pessoa, o que ela gosta de conversar, né, o que é que chama a atenção daquela pessoa. Chegou no ambiente de trabalho, é a mesma coisa. Procurar entender como que aquele ambiente estava funcionando antes de você, qual é a expectativa que a empresa tem a seu respeito, né? E de que maneira que você vai introduzir, né? Introduzir essa demanda que é cobrada de você naquele ambiente, tá? Então, é uma questão de muita sensibilidade, de muito respeito com o próximo. E eu acho que a comunicação, ela tende a ajudar muito, tá? Mas, como eu disse, eu acredito muito, né, que é claro que existe, né, a necessidade de que os integrantes, eles ajudem, né, que eles colaborem aí com um bom ambiente de trabalho, com a boa relação, né, com a política da boa vizinhança, com o respeito com o próximo, com comprometimento com as suas tarefas. Mas esse trabalho de integração, esse papel de promover a integração, ele é muito da liderança, tá? Então, se tem aqui líderes e gestores,
pensem muito nisso, como que está sendo organizada a integração dos novos colaboradores aí, ou às vezes até de um colaborador antigo na casa, né, já conhecido, mas que de repente você atribuiu a ele novas tarefas, de repente que você mudou ele de setor. Então é necessário que você ambiente, né, essa pessoa, aquela equipe, tá? Se você fizer isso, líder e gestor, você vai estar facilitando que esse trabalhador desenvolva, né, o seu melhor potencial, que esse trabalhador desenvolva as habilidades dele. Por quê? Como eu disse ali, ele não vai precisar, né, gastar as energias dele com essa questão da adaptação, porque o líder vai fazendo essa mediação. Então, o papel do líder é mediar, né, é fazer essa introdução ali, né, introduzir o novo, diminuindo os receios daqueles que já são de casa. Então, entender também que isso é uma reação natural do ser humano, né, e de alguma forma passar confiança para essa equipe, né? E mostrar para esse novato que ele pode sim se desenvolver. E não apenas o novato, né? Na medida que você colocou ali um novato, também acompanhar aqueles que já são de casa. A gente vai falar sobre isso, né? Agora, que é o nosso terceiro ponto aqui relevante do nosso tripé para você formar aí a sua equipe de alta performance. Então, nós falamos da entrada, né? Então é de suma importância que você estabeleça critérios sistemáticos aí para a entrada dos colaboradores, para a adaptação, ou seja, a integração, e agora nós vamos falar da manutenção. E esse talvez seja um dos grandes desafios de líderes e gestores, né? Por quê? O caminho mais fácil vou demitir, né? Fiz tudo isso até agora, contratei, deixei os recursos à disposição, dei as boas-vindas, falei o que era necessário, o que a gente esperava desse trabalhador, e mesmo assim não estou vendo a entrega, não estou vendo aí uma disposição no desempenho, no comprometimento desse trabalhador, então não quero mais dentro da minha empresa. E todas as vezes que existe uma demissão, isso sinaliza também uma falha da gestão, tá? Pensem sempre nisso. Todas as vezes que surge uma demissão, por trás de uma demissão, existe uma falha da gestão. O Aldenir está dizendo aqui onde eu trabalho é meio difícil, o gestor não tem diálogo com os funcionários. Aldenir, chama esse gestor seu para assistir as nossas lives aqui, convida ele, tá? Então, eu acredito assim que o líder também, né, nem sempre ele tem essa habilidade. Muitas vezes, gente, o líder, ele chegou ali naquele lugar onde ele tá, né, ele chegou nesse cargo, às vezes também sem um preparo. Da mesma forma que a gente está comentando aqui, que o novato, né, o novo integrante chegou e aí ele não foi ambientado, que nem sempre ele teve uma receptividade, uma preparação adequada para ocupar aquele espaço ali onde colocaram ele, o líder muitas vezes passa pela mesma dificuldade, né? É um efeito dominó. Então, às vezes, quem está acima daquele líder também não preparou aquele líder, também não pensou nas dificuldades, não conseguiu identificar as possíveis dificuldades que esse líder talvez teria para fazer uma boa gestão, né, para transformar, para formar essa equipe, para desenvolver as habilidades, o potencial dessa equipe, tá? Então é importante que, de repente, compartilhe essa live, né? Chama essas pessoas aí da sua equipe, os integrantes, gestores, para ouvir aqui com a gente. Isso talvez seja uma saída estratégica aí, tá? Porque se a gente for pensar na equipe funcionar e a liderança não ter um alinhamento estratégico, não pensar em como desenvolver essa equipe, sempre a gente vai pensar aí numa muleta, tá? O trabalho ele vai ser bem desenvolvido, ele vai ser bem alinhado quando ambas as partes, empresa e trabalhador, se comprometem com esse trabalho, tá? Então, eu acho que é importante a gente
ter cada um aqui assumir a sua meia-culpa, cada um aqui assumir a sua responsabilidade, para que a gente desenvolva, né, esse espaço laboral saudável, esse espaço de desenvolvimento. O trabalho, ele é um espaço de desenvolvimento desde que assim a gente o conduza. Então, líderes e gestores, né? Voltando aqui para o alinhamento aqui, para o contexto da nossa live, né? Esses 3 passos aí para você formar a sua equipe de alta performance. É você pensar em como está sendo o processo admissional, pensar na entrada, pensar aí na adaptação, como é que está sendo feita a integração e pensar agora na manutenção, que é o que nós vamos falar. Deixa eu ver quem está chegando aqui. O José James, boa noite, tudo bom? Parabéns pelo belo trabalho desenvolvido, Simone. Obrigada, José. Obrigada por estar aqui também, tá? Espero que esse conteúdo possa ser relevante aí para você, certo? Então, gente, olha só, na nossa manutenção aqui, né? O que eu acredito, né, que a gente tem que pensar aí? Como eu disse, né? Toda vez que você pensar em demissão, você pensa onde houve falha na gestão, tá? Então, vamos pensar na questão da demissão como último passo, tá? A última saída, a última estratégia não teve jeito. O bom líder, ele media, ele desenvolve, ele entende os gaps, tá bom? E aí, nesse passo aí da manutenção, né, o que o Aldenir estava falando, que esse gestor, às vezes, tem uma dificuldade de diálogo, né? E um passo aí para a gente construir essa equipe de alta performance, quando a gente está falando lá do tripé da manutenção, é estabelecer uma boa comunicação. Então, se você, líder, gestor de pequenas empresas, quer desenvolver a sua equipe, quer formar essa equipe que já está aí na sua empresa, dos pontos principais, uma das primeiras estratégias que você precisa identificar em você, né, uma das habilidades estratégicas que você precisa desenvolver na sua liderança é a estratégia da comunicação. E aí a comunicação, gente, não é chegar lá e blá, 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 e passar um monte de tarefa e falar um monte de coisa. A comunicação é quando a gente fala, se faz entender e a gente ouve entendendo o outro. E nessa troca, né, de entendimento, a gente constrói um caminho válido para todos, tá? Então, comunicação é saber ouvir, é saber falar, e no caso do líder, saber influenciar. E eu sempre digo isso, o líder, ele precisa sair do ponto dele e ir lá para o ponto do trabalhador. Ele não vai saber ouvir esse trabalhador se ele não perceber o trabalho do ponto de vista do trabalhador, do ângulo que o trabalhador está. Quando o líder, ele passa ali uma demanda, né, ele dá uma atribuição, ele tem que entender no lugar que o trabalhador está, se essa demanda ela é exequível, se essa demanda gera muito sofrimento, né? Se essa demanda é passível de ser atendida no prazo que foi demandado. Então, vá lá no lugar, vá no ponto que o seu colaborador está, entenda a dor dele, entenda a necessidade dele, entenda as facilidades dele, entenda o que ele precisa para aquilo se desenvolver. Boa noite, Delfonso, tudo bom? Então, entenda se o seu colaborador, se o seu liderado tem condições de executar aquilo. Se ele está passando por alguma dificuldade que, de repente, esteja tornando opaca as habilidades que ele tem, tá? Entenda esse colaborador nas várias nuances da palavra entender, nas várias nuances da palavra comunicar. Um outro ponto importante aqui para gerar uma boa manutenção, para você desenvolver a sua equipe, para você fazer a sua equipe crescer, para você fazer a sua equipe ser estimulada no seu melhor potencial, é você dar feedback. O feedback é essencial para que uma empresa atinja os seus resultados. O que é o feedback? O feedback é quando você
passa uma informação de como aquele trabalho, de como aquela demanda foi percebida ali naquele contexto, tá? Então, o feedback ele serve para orientar, ele serve para corrigir, ele serve para incentivar e tudo isso pensando em conduzir essa equipe rumo aos resultados. Então você vai, né, conduzindo, você vai, chega um pouquinho para lá, vai um pouquinho para a direita, vai um pouquinho para a esquerda, vai mais rápido, vai mais devagar. Então você vai conduzindo essa equipe. Boa noite, Viviane, tudo bem? Seja bem-vinda aqui, tá? Então esse feedback, gente, ele é fundamental quando o gestor, o líder, pensa em gerar resultados. Você quer ver a sua empresa crescer? Você quer ver a sua equipe se desenvolver? Você quer que as metas sejam atingidas? Pense em dar feedback. E feedback envolve uma comunicação, tá? Mas uma comunicação preparada, uma comunicação num contexto adequado, em que você vai saber o que você vai falar para aquela pessoa, a forma que você vai falar, quem vai ouvir aquilo, tá? Então, tudo isso é o cenário ali do feedback. Você tem que pensar em toda essa estrutura para falar. Não é falar por falar, mas é falar para conduzir aquela equipe rumo aos resultados. Um outro ponto para você estimular aí a sua equipe a se desenvolver. Boa noite, Fabiano, tudo bem? Gestores e líderes que querem levar a sua equipe para um próximo patamar, que querem fazer a sua equipe se desenvolver, invista em treinamentos. Gente, é o treino que leva uma pessoa à excelência. Vocês já viram um atleta que se desenvolve sem treino? Vocês já viram um cantor, né? Às vezes um cantor, ele nasce ali com uma certa habilidade, ele tem uma afinação, né? Ele tem uma noção acústica, mas se ele não for treinado, aquela habilidade dele talvez não chegue a um patamar, né, de excelência. E quando a gente pensa no trabalho, é a mesma coisa. O treino é que vai levar à excelência. Então, se você quer ver a sua empresa se destacar, treine a sua equipe, mostre à sua equipe aquilo que você precisa, invista e treine. E quando a gente fala de treino, a gente está falando de quê? De repetição, de tempo, de paciência, de disciplina. Ninguém se torna excelente em alguma coisa de um dia para o outro. A gente precisa repetir aquilo, a gente precisa desejar aquilo, a gente precisa ter disciplina para atingir aquele ponto de excelência. Então, líderes e gestores, vejam os seus colaboradores como pessoas em desenvolvimento. Identifiquem ali, né, os gaps desses colaboradores, tendo como alvo ali os resultados que a sua empresa precisa atingir, os resultados que você quer atingir, compartilha isso com a sua equipe, identifique quais são os pontos que o seu colaborador precisa desenvolver. Então, cada colaborador tem um perfil diferente, tem habilidades, né? E tem pontos que precisam ser trabalhados. Quais são as habilidades de cada colaborador da sua equipe? Quais são os pontos que precisam ser trabalhados em cada colaborador da sua equipe? Torne isso consciente para eles. Fale disso com eles. Fale com respeito, fale com amor, fale com vontade de ajudá-los a se desenvolver, a crescer. E invista, tá? Se um colaborador ele precisa de melhorar a habilidade em vendas, invista em vendas. Estimule que ele invista em vendas. Se um colaborador precisa melhorar o aspecto aí da atenção, da cognição, invista nisso. Se um trabalhador precisa melhorar o aspecto do relacionamento, invista nisso. Então, mapeie os seus colaboradores, as habilidades e os pontos que precisam ser trabalhados. E invistam nos treinamentos. Existem treinamentos que são coletivos para toda a empresa e existem treinamentos que talvez vão ser individuais, né? E que às vezes o próprio feedback já vai estimular o seu colaborador, o seu liderado a identificar aquele ponto a ser trabalhado e vai fazer com que ele deseje se desenvolver naquela habilidade.
tá bom? Então, pense na questão aí do treinamento. Uma outra questão importante aí para manutenção, né, das equipes, nesse tripé, entrada, né, receptividade ali, a integração e a manutenção. É o incentivo, criatividade e desafios. Quando a gente fala em desenvolvimento, o ser humano, ele precisa, né, de incentivo, ele precisa de elogio, ele precisa de suporte, ele precisa de apoio, ele precisa ser estimulado na criatividade dele. Então, um espaço de trabalho onde o colaborador ele não pode opinar, é muito provável que não vai haver desenvolvimento dele. Ele só vai repetir aquilo. E se ele só repetir, a empresa vai estagnar, concorda? Então, quando você pensa em dar um passo a mais, você tem que ser o quê? Criativo. Tem que haver desafios. E quando a gente quer se desenvolver, a gente precisa de desafios. O desafio é importante, o desafio é estimulante. Porém, né, ao entregar um desafio para um liderado seu, analise se esse desafio ele é passível de ser executado, ele é passível de ser concretizado. Se você entrega um desafio que a pessoa olha para aquilo lá e fala, jamais eu vou conseguir, ela vai ficar totalmente desestimulada, ela vai desistir, né? Ela vai colocar um monte de obstáculos, mas às vezes é um desafio, né, exequível. Mas o que ela precisa? De incentivo. Ela precisa saber das habilidades dela. Ela precisa saber que aquilo é reconhecido por alguém. Então, quando você estimula, né, essa criatividade, quando você estimula o trabalhador a se jogar, a se envolver com desafios, quando você incentiva, quando você elogia, o que você está fazendo na vida dessa pessoa? Você está desenvolvendo a autoestima desse trabalhador. E aí, quando a gente desenvolve a autoestima do trabalhador, a gente também está fortalecendo a saúde mental desse trabalhador. A gente está fazendo com que esse trabalhador seja mais e mais apaixonado por aquilo que ele faz. E se tem paixão, tem gás, né? Tem entrega. E se tem entrega, tem resultado. Então, invista na sua equipe, tá bom? E um outro ponto, né? Para esse liderado, dentro desse processo aí de manutenção, de desenvolvimento da equipe que está aí com você, é que você, líder, seja persistente. Entender aquilo que eu comentei há pouco. As habilidades, né, elas não vão ser desenvolvidas, não vão chegar num ponto de excelência de um dia para o outro. Então, às vezes, eu já ouvi, né, de líderes assim, não, isso não vai dar certo. Eu já tentei, já fiz isso, já fiz aquilo e não deu certo. Gente, se não deu certo, é porque houve alguma falha. Então, a gente tem que identificar onde que houve essa falha e fazer essa correção. A tia Sandra, boa noite, tia Sandra. Ela tá dizendo, excelente, desenvolver a autoestima do trabalhador. O Genilson, verdade, mas existem muitos líderes e gestores que precisam ouvir suas lives. Genilson, então, compartilha essa live, chama esse líder, esse gestor. Gente, isso é muito sério mesmo, tá? Porque assim, eu sempre digo que o trabalho, ele pode ser fonte de saúde e ele pode ser fonte de adoecimento. Quando a gente fala num trabalho bem estruturado, num ambiente de trabalho saudável, num ambiente de trabalho prazeroso de estar, né? Num trabalho que estimula, num trabalho que desenvolve a autoestima, num trabalho que fortalece a identidade desse trabalhador, dessa pessoa que se identifica com aquilo que ele faz, isso é fonte de segurança para a saúde mental. Existem muitas pessoas que já superaram transtornos, que já superaram problemas, que já superaram lutos através do trabalho. Mas aí esse trabalho ele tem que ter o quê? Ele tem que ter estímulo, ele tem que gerar desejo na pessoa, ele tem que ser desafiador, mas um desafio exequível, um desafio em que o trabalhador olha, né, para trás e fala assim, poxa, eu consegui, né, eu cheguei, foi difícil, mas eu tentei e eu cheguei nos resultados que eu planejei, que eu gostaria de chegar. Então isso fortalece a saúde mental das pessoas. Sandra,
Concordo com você, Genilson. Então compartilha aí, tia Sandra. Então, gente, o líder, o gestor, ele tem que ser persistente, né? Persistente em quê? Em acompanhar, em treinar, em monitorar, em ter persistência na formação dessa equipe. Lembra daquilo que eu falei? A equipe, ela não vem como um pacote pronto. Você não vai lá e adquire um pacote equipe de alta performance, etiquetona lá, não. Você vai formar essa equipe, um a um, tá? Então, às vezes, uma pessoa que tem uma bagagem, né? Um trabalhador que tem uma experiência profissional excelente, né? Que já passou por outras experiências, por outras empresas e que chamou a sua atenção em alguma habilidade. Quando ele entrar na sua empresa, ele vai precisar ser ambientado na sua empresa, porque vai existir ali um efeito de reação. Às vezes, as habilidades que aquele trabalhador tem naquele contexto pode gerar uma reação não muito satisfatória. Um exemplo que cabe muito bem aqui nesse contexto aqui é um exemplo, por exemplo, de vacina, né? Ou de um remédio. Às vezes, para o nosso quadro de saúde, a gente precisa lá de um remédio, a gente precisa de uma vacina, aquilo é necessário, aquilo é benéfico, mas quando a gente ingere, a gente se submete àquela medicação, às vezes aquilo pode gerar um efeito colateral, né? Você toma lá uma vacina e aí você fica imune a determinada doença, mas aí você tem febre, você tem dor de cabeça, você tem dor muscular, enfim. Então, da mesma maneira, uma habilidade, né, às vezes muito bem quista, muito desejada por aquela empresa, naquele contexto, naquele ambiente, pode ter um efeito colateral. Às vezes ela não foi bem ambientada, às vezes ela não foi bem acolhida. Então, tudo isso, né, vai gerar efeitos ali no seu contexto de trabalho. Então, é importante que esse líder tenha persistência, que esse líder procure identificar de tudo que ele está fazendo, o que tem dado certo, o que tem dado errado, o que tem dado mais ou menos certo e que precisa de algum ajuste. O Aldenir, meu patrão está precisando ver as suas lives. Chama o seu patrão aí, Aldenir. O Delfonso compartilhou aí. Obrigada, Delfonso. Então, gente, alinhar, né, esses 3 pontos, essas 3 etapas que nós falamos. Se você, líder, gestor, alinhar um bom processo de entrada de colaboradores, fizer um processo admissional adequado, criterioso, sistemático, se você fizer aí trabalhar num processo de adaptação dos seus colaboradores de forma correta, de forma assertiva, fazendo aí uma boa integração, acompanhando a adaptação desse trabalhador, fazendo uma boa manutenção da sua equipe, trabalhando, né, as suas habilidades de liderança para desenvolver essa equipe, você com certeza está atingindo uma excelência em liderança. E atingindo uma excelência em liderança, que é uma responsabilidade do gestor, é uma responsabilidade estratégica para os resultados da empresa, você vai conseguir, né, gerar as melhores perspectivas de atingir as metas, de atingir resultados, de manter essa empresa ativa no mercado de trabalho, com boas perspectivas de concorrência, tá? Então, você vai fazer a sua empresa se destacar. E nesse momento de crise, mais do que nunca, isso é extremamente necessário. O DJ Negote, boa noite, essa live é nota 10. Obrigada, Negote. Seja bem-vindo, tá? Toda segunda e quarta-feira, às 8h30, nós temos live aqui, falando sobre essas relações de trabalho, falando sobre liderança, falando como as pequenas empresas podem se desenvolver, tá? Através de algumas estratégias, algumas ferramentas de gestão de pessoas, né? Pensando especificamente no contexto, na realidade das pequenas empresas, tá bom? Gente, então assim, né, voltando lá na nossa pergunta inicial, né, que era a pergunta lá da nossa live, o tema da nossa live de hoje, né, qual foi o questionamento?
É ou não é possível que as pequenas empresas tenham equipes de alta performance? A resposta para essa pergunta é absolutamente sim. É possível sim que a sua empresa, né, as pequenas empresas, tenha sim essa equipe de alta performance. Mas esse sim está diretamente relacionado à estrutura da gestão, às competências da liderança. Por isso, líderes e gestores de pequenas empresas, olhem para qualquer crise, seja a crise atual ou qualquer problema que vocês enfrentarem, né? Qualquer desafio, qualquer dificuldade, como um gatilho para o crescimento. Através das dores, através das dificuldades, através dos desafios, é que nós saímos da nossa zona de conforto. É que nós podemos olhar ao nosso redor e falar: ó, isso aqui já não serve mais. Isso aqui eu preciso aprimorar. Isso daqui eu tenho que melhorar. Isso aqui eu tenho que descartar. Então, olhe, né, para as crises como uma oportunidade. Se desenvolvam. E nesse momento, mais do que nunca, né, as competências de liderança, elas são de extrema necessidade para as empresas, para as famílias, né? Porque cada trabalhador que corre um risco de uma demissão vai impactar ali nas necessidades de uma família. Então, é muito importante a gente desenvolver, a gente pensar nessas questões aí, né, da liderança, né, em como a gente pode formar equipes de alta performance. As empresas, elas precisam de equipes eficientes, precisam de pessoas engajadas, precisam de pessoas comprometidas, de pessoas que estejam antenadas aí ao contexto que a gente está vivendo, pessoas que estejam com a sua criatividade aflorada, pensando nas possíveis saídas, pensando nas alternativas para superar, né, para se sobressair. Então, eu gosto muito de ver histórias, né, de pessoas, de empresas que se reinventam. E a gente só se reinventa, gente, quando aquela realidade atual já não serve mais. Aí a gente precisa se reinventar, né? Então, essa questão aí da gente trabalhar as equipes de alta performance, nesse momento, ela pode ser interpretada como uma medida de sobrevivência, né? Você precisa desenvolver a sua equipe, você precisa fazer com que a sua equipe esteja mais engajada, você precisa estimular a sua equipe por uma questão de sobrevivência nesse momento. Mas a médio e longo prazo, essa medida, esse investimento, né, ele vai trazer um retorno muito maior. É o retorno do crescimento, o retorno do destaque, o retorno da inovação, o retorno de talvez mudar a sua empresa de um patamar, de uma pequena empresa para uma média empresa, talvez, né? Então é um passo a passo. Mas para isso existe um árduo trabalho. Então a gente tem que entender esse trabalho, a gente tem que entender quais são os gaps, quais são os pontos falhos, quais são os pontos cegos, quais são os pontos de nó, e a gente ir trabalhando esses pontos um a um, né? Em cada uma dessas lives eu venho trazendo, né, problemas que eu ouço, dores que eu ouço ao longo da minha jornada profissional. Quando eu converso com líderes, quando eu converso com trabalhadores, quando eu visito empresas, né, nas empresas que eu já tive a oportunidade de trabalhar, nas implantações que eu já tive a oportunidade de fazer, né, as dores mais comuns, as dificuldades mais comuns. E eu acredito que se a gente buscar conhecimento, que se a gente não tiver medo, né, se a gente tiver ousadia de implantar isso, nós vamos nos desenvolver. E é esse o meu propósito. Eu quero te ajudar a desenvolver a sua empresa. O negócio está falando: o bom líder sabe lidar com a liderança diária com a sua equipe de trabalho. Justamente, negócio, nós falamos sobre isso aqui, né? Um dos pilares aqui para formar essa equipe de alta performance é o líder trabalhar a manutenção da sua equipe. É ele entender, né, o que ele precisa fazer para desenvolver a sua equipe. E o desenvolvimento, gente, é no dia a dia. Eu vocês sempre vão me ouvir falar disso. Trabalho é relacionamento e não existe relacionamento que se constrói sem aquele contato diário.
né? Sem você entender a dor, sem você viver a dor, sem você viver as conquistas, sem você compartilhar essas conquistas, sem você comemorar essas conquistas, sem você apontar aquilo que precisa ser trabalhado. E aí o líder precisa se desenvolver também para que ele desenvolva essa equipe, né? Acho que uma questão muito importante também, né, quando a gente fala de liderança, a gente entender esse líder como também um trabalhador que precisa de ser desenvolvido, né? Como um ser humano que também tem as suas dificuldades. Então, às vezes, o líder, ele chegou ali nesse cargo de liderança, né, meio que no susto. Às vezes ele foi colocado ali e nem sempre ele teve um devido preparo, nem sempre ele tem uma boa aceitação da equipe, né? Principalmente às vezes quando ocorre, a gente falou da questão da ambientação aqui, quando chega um novo colaborador ou quando esse colaborador, né, foi transferido de setor. Então o líder, às vezes, a liderança dele, esse cargo, é fruto de uma promoção. Ele ocupava um outro cargo e aí de repente ele desenvolveu um bom trabalho, ele ganhou a confiança ali naquele ambiente de trabalho e aí ele foi promovido. E às vezes nessa promoção ele tem uma rejeição da equipe. Outro dia você estava aqui trabalhando com a gente e agora você vem aqui, né, passar demandas para nós, você vem às vezes num outro tom de voz, né? E às vezes isso gera dificuldade, gera embate, né? A gente pode inclusive falar disso numa live. Se alguém quiser, né, falar sobre isso, coloca aqui. Coloca aí pra mim, gente, dentro do que vocês sentem dificuldade, o que vocês gostariam que a gente trabalhasse? Que tipo de assunto que você entende que vai agregar aí pra sua empresa? Tá? Eu sempre digo assim, a gente fala, né, de temas gerais, de dores genéricas, mas todas as vezes que eu vou fazer uma consultoria numa empresa, por mais que às vezes seja um assunto que eu já tenha ouvido, né, que eu já tenha trabalhado num outro contexto, a forma de trabalhar em cada empresa, ela tem as suas peculiaridades, ela tem ali as suas particularidades. Então, quando você fala aqui para mim, se você, né, disser aí as demandas que vocês têm, as dificuldades que vocês têm, de repente a gente pode estar contribuindo, tá? E eu acredito que isso, como eu disse aqui no começo da live, isso é de interesse de todos nós. As equipes, elas precisam se desenvolver, porque as empresas precisam se manter ativas, precisam se manter competitivas, precisam encontrar ferramentas de sobrevivência, de se sobressair aí nesse tempo, né, de incertezas, e manter isso, né, desenvolver isso é interessante para todos. É interessante para o trabalhador, é interessante para o gestor, para o proprietário da empresa, né, para a empresa, e é interessante para toda a economia do país, tá? Então, a ideia é que a gente consiga manter essas empresas e não apenas manter por manter, né? Mas tentar, né, encontrar aqui estratégias que auxiliem no desenvolvimento, que auxiliem aí no crescimento dessas empresas, tá bom? Então, era esse o assunto que eu trouxe para hoje. Eu espero ter contribuído com vocês, espero que possa ter agregado de alguma forma. Quem achou, né, que esse tema é relevante, compartilhe essa live, né? Quanto mais vocês compartilharem, mais pessoas que talvez sejam líderes, sejam gestores, talvez possam ouvir, né? Possam entender que é possível sim desenvolver equipes de alta performance dentro da sua empresa, que é possível desenvolver algumas habilidades de liderança e isso favorecer a todos nós, tá bom? Então, muito obrigado por quem ficou aqui até agora, até o final, tá? Muito obrigado pelos comentários, quem deixou aqui seus comentários, quem mandou os likes aí. Agradeço a audiência de vocês, agradeço a participação de vocês. E é sempre muito bom, né, quando eu ouço os comentários aqui de vocês, quando eu ouço as dificuldades que vocês têm, né? O meu propósito é justamente esse, de ajudar e de contribuir, tá bom, gente?
Tenham todos uma ótima noite. E quarta-feira, né? Quarta-feira tem mais live. Eu tô pensando em na quarta-feira, ao invés de transmitir aqui pelo Face, transmitir lá pelo Instagram, tá? Mas eu deixo aqui, vou deixar aqui uma chamada aqui falando onde vai ser, tá bom? Se eu for fazer lá no Instagram, vou deixar a chamada aqui para vocês, tá? Estão todos convidados. Então me sigam lá também, tá? É psicóloga Simone Rezende. Então, gente, uma boa noite. Já acabou? Ah, não! Quarta-feira tem mais, Negote. E aí, se você tiver alguma sugestão dentro dessa temática aí, tá? Traz aí pra gente, manda aqui nos comentários, manda no direct, tá bom? Eu vou ter o maior prazer em atender aí as dúvidas de vocês, falar sobre as dúvidas de vocês, tá bom? Tchau, gente, e até nosso próximo encontro aqui.